Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Hoje a igreja celebra a festa, a memória de São Mateus Apóstolo. E nós vamos trazer essa celebração para nossas vidas hoje. Ver qual mensagem, qual proposta de Deus hoje a realizar-se em nossas vidas a partir do chamado desse apóstolos. Ide e de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e seguinte. Mateus foi cobrador de impostos e respondeu com entusiasmo ao chamado de Jesus. Isso é o que importa. A ele é atribuída a autoria de um dos 4 evangelhos, no qual se destacam as bem-aventuranças, o sermão da montanha, as parábolas sobre o reino e o juízo final. O exemplo desse apóstolo possa hoje nos motivar a seguir a Cristo com a fortaleza, coragem e determinação. E vamos acolher Jesus hoje nesse propósito, acolhê-lo e dizendo: te amo, Jesus, te amo, meu Deus. Façamos nosso ato de amor a Deus, dizendo com coragem e respondendo seu apelo à vocação a qual somos chamados. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, nosso Pai, vamos pedir perdão. Onde errei, onde eu preciso melhorar. Deus quer nos ajudar. Vamos, diante de Deus, humildemente nos confessar. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 7, ponto 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite publica essa notícia. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, portanto, celebramos a festa, a memória de São Mateus Apóstolo. A Igreja celebra hoje, de forma especial, a vida de São Mateus Apóstolo, evangelista, cujo nome antes da conversão era Levi. Isso mesmo, Mateus chamava-se Levi. Mateus, o nome dele quer dizer dom de Deus, nome que ele recebeu. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. E quando ouviu a palavra de Jesus, segue-me, ele deixou tudo imediatamente, deixando tudo para abraçar o evangelho da pobreza do espírito. De forma radical, os outros evangelistas, Marcos e Lucas,
quando falam de Mateus, justamente o identificam como Levi, o coletor de impostos, que fora chamado a seguir Jesus. Mateus, ao contrário, prefere denominar-se com o nome mais conhecido de Mateus e usa o apelido de publicano, que soa como usuário ou avarento, para demonstrar aos leitores. Como observou São Jerônimo, inclusive, que dizia que ninguém deve desistir da salvação enquanto houver a possibilidade de mudança de vida, de conversão. Isso é válido para cada um de nós. Existe possibilidade de conversão, portanto, há possibilidade da salvação. Vamos, portanto, nos converter, abraçar a conversão para entrarmos juntamente com os santos e herdarmos a vida eterna. Acredita-se mesmo que a mudança que tenha ocorrido dessa forma, pelo próprio espontâneo entusiasmo dele, essa conversão partiu dessa admiração particular que sentia pelo Messias, esse entusiasmo de ver Jesus falando tão bem, o entusiasmou. É provável que Levi já cultivasse dentro de si, há algum tempo, a vontade de seguir o Mestre, mas tomou a decisão naquele momento. Mateus tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-o em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. São Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, a qual ele deu o nome de Evangelho e que foi amplamente usado, divulgado pelos primeiros cristãos na Palestina. Quando o apóstolo São Bartolomeu viajou, por exemplo, para as Índias, levou consigo uma cópia desse Evangelho. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e a Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus, o Pai lá do céu, o Deus único, não o deixou, não o abandonou e mandou um anjo que recuperou sua vista, deu-lhe os olhos novos. Mateus, então, foi libertado, seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha, Candace, ressuscitar, causando grande espanto, causando grande admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos dos apóstolos. São Mateus morreu por ordem do rei Itarco, sobrinho do rei Egipo, no altar da igreja em que celebrava o santo ofício da missa, a Eucaristia. Isso aconteceu porque não intercedeu em favor do pedido que fizera em prol do casamento feito pelo monarca e recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar-se a Jesus. E Mateus quis que a jovem permanecesse da sua escolha, consagrada para Jesus, e assim, conformado com a atitude de Mateus, este santo homem, Itarco mandou que seus soldados o executassem. No ano 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salerno, na Itália,
onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. A igreja determinou o dia 21 de setembro para a celebração de São Mateus apóstolo. Possamos, a exemplo desse santo São Mateus, responder também com entusiasmo ao chamado de Jesus. No Evangelho de autoria de São Mateus, destacam-se as bem-aventuranças, leituras bonitas como o Sermão da Montanha, as parábolas sobre o reino de Deus e o juízo final. O exemplo desse apóstolo nos motive a seguir a Cristo com a fortaleza, a coragem e com a determinação que ele tivera também. Na primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, 4, 1 a 7, pulando aí até o 13, Paulo vai mostrar, aliás, ele vai mostrar-se como prisioneiro do Senhor, exortando que todos caminhassem de acordo com a vocação recebida. E a vocação deve ser assumida como Paulo assumiu, com toda a humildade e mansidão, como ele mesmo diz, suportando-vos uns aos outros, com paciência no amor. Quando a gente diz suportar o outro, não quer dizer tolerar, dizer só mais dessa vez, não é isso. Suportar significa ser suporte para o outro. Ser suporte na queda do outro, não deixar o outro cair. Quando o outro estiver caindo, eu vou suportar ele, eu vou dar o suporte para ele. E Paulo vai falar da unidade também. Guardai-vos na unidade, tendo em vista a paz. Tão importante guardar a unidade pelo vínculo da paz. Se há um só corpo, como ele mesmo diz, há um só Espírito, como também é uma só esperança a qual todos foram chamados. Paulo, ele nos mostra que há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Pai de todos, que reina sobre todos. Esse mesmo Deus que age por meio de todos, permanece em todos, ele quer a unidade. E a unidade se estabelece pelo vínculo do amor e pelo vínculo da paz. Cada um de nós que recebeu a graça na medida certa do batismo, temos essa missão que Paulo nos mostra hoje, de responder à nossa vocação, como Mateus recebeu, como o próprio Paulo recebeu sua missão, assumiu sua missão, deu seu sim à vocação. Por isso assumamos também a nossa vocação hoje. Nossa missão é única, trabalhar pela unidade, edificando o corpo de Cristo, até que cheguemos, como Paulo disse, à perfeita unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Possamos chegar deste modo ao estado perfeito do homem, à estatura de Cristo em sua plenitude, como Paulo vai concluir. E no Salmo responsorial, Salmo 18, nós cantamos: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Que possamos justamente escutar a voz de Deus, como esse som ressoa e se espalha em toda a terra. Que possamos escutar o nosso chamado e fazer ressoar justamente o nome do Senhor em toda a terra, como fez Paulo, como fez Mateus, que hoje nós celebramos. No Evangelho de Mateus 9, 9 a 13, vai justamente relatar a vocação de Mateus, que hoje nós celebramos. O próprio Mateus vai relatar. Ele vai mostrar que foi chamado por Jesus quando estava sentado na coletoria de impostos. E Jesus vai dizer: segue-me. E Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, diz aí o Evangelho, vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Mateus, ele vai convidar seus amigos. Como pode se esperar um outro tipo de amigo, senão justamente aquele com quais ele se convivia diariamente, eram os cobradores de impostos? Mas alguns fariseus não entenderam isso, viram isso e debocharam, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu:
Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus queria dizer com isso que eles, os fariseus, se consideravam já sãos, não precisavam de médico, mas aqueles que estavam à busca da misericórdia, que eram os doentes pecadores aqui, como Jesus vai dizer, aprendei o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os justos eram eles, os fariseus, que Jesus queria dizer. Mateus, cobrador de impostos, um pecador, respondeu ao chamado, espontaneamente, ao chamado de Jesus, enquanto muitos justos não responderam, até tiveram motivos para acusar e condenar Jesus. Mateus responde prontamente ao seu chamado. Admirável é o seu despertar para a vocação. Levantou-se, deixou a mesa vazia lá, deixou o cargo vago, deixou a vacância do cargo lá para seguir Jesus. Admirável é seu desprendimento, pois ele promoveu em casa uma refeição de despedida, para a qual convida muitos colegas de profissão, por prestar serviço aos ocupantes romanos. Os cobradores de impostos eram mal vistos, aí como foi mostrado pelos fariseus, e até mesmo desprezados pelos judeus. Jesus veio para oferecer a salvação a todos, não importa. Não se deixa levar justamente pelo pensamento tradicionalista dos fariseus. Possamos nos deixar guiar também pelo amor, porque Jesus Cristo disse, quero misericórdia e não sacrifício. Portanto, vamos entrar com Jesus nesse convite que Ele nos faz hoje, deixando tudo para segui-lo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração, hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria para você rezar conosco todos os dias. Cada Ave Maria assim rezada tem o poder de cegar o maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. E Nossa Senhora disse a Elizabeth Kildama, vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor. Portanto, essa súplica da Chama de Amor é o próprio Espírito Santo que vem pelo canal, Maria é o canal do Espírito Santo, só por ela receberemos o Espírito Santo, como os apóstolos receberam com a intercessão dela, que ela guiou justamente os apóstolos da forma como receberam o Espírito Santo no cenáculo. Portanto, vamos estar com Maria e receber também fortemente o Espírito Santo, rezando cada Ave Maria da Chama de Amor do Imaculado Coração. Vamos rezar. Portanto,
É a hora de rezar, é agora. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor. Vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor. Obrigado por sua preciosa participação. Já deixou o seu like aqui? Deixa aqui embaixo o seu like, é muito importante. Deixe o seu like. Cada like que deixa aqui para nós, deixa bem recomendado o nosso vídeo para que outros venham participar da nossa liturgia. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que merece o céu. Salve Santa Mãe de Deus. São Mateus Apóstolo, rogai por nós.